Tá. Tá me ouvindo? Tá. Hoje a internet não tá tão boa aqui, mas vamos lá. Queria dar as boas-vindas, então, a todos. E que a gente vai abrir agora, então, essa semana. Semana do quinto chakra. A gente já passou por 4 chakras, né? Quem tá desde o começo já tá 4 semanas junto. Quem chegou agora, seja bem-vindo, né? Pode entrar a qualquer momento e a gente vai junto. Já entra num bonde que tá andando, né? Num carro que tá andando. Então, vocês vão sentir que talvez fique um pouco intenso até vocês se adaptarem, né? Um pouco dos processos de cura, talvez. E olha a minha fotinha aí, gente. Tô rezando aqui para funcionar a internet. Vamos fazer o seguinte. Já tá gravando na cloud já. Então acho que a Van já pode pegar, Van. Vamos fazer dessa forma? Eu já apresento você, uma amiga querida. Então vamos direto, né? Já coloquei no cloud já e aí você assume e eu fico aqui. Tá bom. É porque hoje é o dia do quinto chakra, semana do quinto chakra, então tem algumas limpezas para serem feitas. Não deu uma travadinha. Então tá, então vou começar me apresentando. Boa noite. Eu sou a Vanessa Ruiz. Oi, Dani. Olê, brincando, preciso me trabalhar aqui. Muito bem. Então, eu faço parte da escola da Aura, né? E também da comunidade Inquiri, mas numa outra cidadania, porque morei em Piracanga há alguns anos e não moro mais, mas mantenho essa conexão. Aí a gente tem um nome de Inquiri viajantes ou Inquiri itinerantes, que são aqueles que saíram lá, né? Mas continuam conectados de certa forma com a comunidade, com o sonho Inquiri. E na escola da Aura eu sou terapeuta de leitura da Aura. Peraí, deixa eu ver, pôr para ver vocês aqui. Isso. Terapeuta de leitura da Aura, professora de meditação lá em outubro. Que mais que eu faço na escola? Também tenho papéis assim dentro da gestão da escola, ajudo na. Já fui responsável e agora apoio, né, a comunicação da escola da Aura. Também já fui responsável pela comunicação da comunidade Inquiri. Dentro da escola também faço as jornadas dos chakras, igual essa que o Lê tá fazendo aqui com vocês. Inclusive a Dani que me deu Ivan, ela participou comigo, com a Ornella, da jornada dos chakras anterior, que a gente fez em maio e junho. E para vocês verem que legal. Nossa, a Dani é muito bom exemplo de como jornada dos chakras é um negócio que não se esgota, né? Porque cada uma tem uma riqueza e uma beleza diferente. O Leandro tá brincando aqui que a Vanessa já foi minha chefe. Fui chefe do Leandro. Quando eu trabalhava, a gente trabalhava juntos na comunicação em que aí eu era raiz, não sei se vocês já aprenderam isso, já ouviram falar que na comunidade a gente chama de raiz, né? Então o líder é a raiz, é aquele que alimenta o projeto, né? Que é responsável por buscar a seiva, né? Por fazer a comunicação com as outras árvores da floresta, que vocês sabem que isso acontece através do subsolo, né? Através das raízes. E então, por isso que o líder na comunidade em que o líder não é aquele que está lá no topo, não é tipo a estrelinha da árvore de Natal. Não, senhores, pelo contrário, ele é a raiz que está lá embaixo, enfiado debaixo da terra, né, sustentando essa árvore, trazendo energia e fazendo a sinergia dessa árvore também com o restante do ecossistema, né, dos outros projetos. E a Valéria falou que eu fiz a leitura dela em 2017. Nossa,
Era outra Vanessa e outra Valéria, hein, Valéria? E então isso é as coisas que eu tenho feito hoje, né? Então dentro da escola tem a Jornada dos Chakras e tem o Transição de Vida também, que é um outro trabalho. Mas acho que faz sentido também, porque eu estou entrando aqui, né? O Leandro me convidou para falar do quinto chakra, vocês já ouviram então que eu trabalhei com a comunicação, mas assim, sempre foi um tema da minha vida, assim, né? Comunicação. Mesmo quando eu era pequenininha, que não sabia que tinha esse nome, mas sempre estive envolvida com essa coisa, assim, com a coisa de como a gente se expressa, da palavra, da escrita, da fala, né? Isso sempre povoou, assim, minha vida desde pequena, esses temas, essas coisas, essas ocasiões também. E, e aí calhou que eu, quando fui escolher um caminho, né, primeira profissão, escolhi a comunicação social, escolhi o jornalismo, porque era o lugar onde eu entendia que eu podia usar alguns dons que eu já reconhecia em mim lá com os 17 anos, que era gostar de escrever, gostava de falar no microfone também, e a vontade de ajudar as pessoas, né? Porque quando eu fazia teste, como chama aquilo? Teste vocacional. Quando eu fazia teste vocacional, dava serviço social. Mas eu não tinha vontade de fazer naquela época a profissão de serviço social, como era definida, né? Mas eu queria fazer serviço social, só que com outros dons e de outra forma. Então tá. Aí fui pro jornalismo, e aí fiquei lá e fiquei um bom tempo. Fiquei uns 10 anos, pelo menos, até passar por aquela crise, que eu sei que é comum a muitos de nós, aliás, mais de uma vez na vida, em que a gente sente que aquela coisa que a gente vinha fazendo, que essas vezes é a parte mais dolorosa, né? A gente não consegue entender o porquê que aquilo que fazia tanto sentido, de repente, o que está acontecendo aqui, né? Então aconteceu isso comigo, e aí eu fui saindo, voltando, até que uma hora eu saí mesmo, e aí eu fui parar em Piracanga, que pode, quiçá, ser a história de algum de vocês em algum momento, né? Que é muito comum essa história. E aí eu fui parar em Piracanga, e que é uma terra muito mágica, sagrada. E aí lá começou um baita processo de redescoberta. Fiquei apaixonada pela leitura da Aura, assim, não tinha a menor noção do que era, imagina. Não contei um detalhe, né? Mas alguns de vocês que estão aqui sabem. Eu era repórter de futebol e de Fórmula 1. Então, se você for estudar o espectro dos chakras, digamos que está assim no primeiro dedinho do primeiro chakra, assim. A energia muito masculina, muito crua, né? Em muitos aspectos, assim, né? Rude. E aí fui para esse outro extremo, do tipo, nossa, da morei lá e fui encontrando, a vida foi me ajudando também a encontrar um equilíbrio que é dinâmico, mas que em Piracanga realmente me chamou para isso, entre essas coisas assim, do mundo da matéria e do mundo espiritual, né? Então, como eu podia continuar usando meus dons, meus talentos e também na área de comunicação, só que servindo a um propósito que tem a ver com autoconhecimento, né? Com essa regeneração da nossa relação com o ambiente, mas também entre nós, né? A regeneração das relações humanas também, né? Não é só da, dos ecossistemas e tudo. E aí, é isso. Então, foi assim que eu fui chegando aqui e estou aqui com vocês, né? Acho que é um bom resumo, assim. Que detalhe para vocês só saberem quem está aqui com vocês hoje. Aí vou fazer aquele pedido clássico que eu sei que muitos facilitadores fazem no Zoom, que é abra sua câmera, quem puder, né? Talvez você esteja cozinhando, talvez você esteja jantando. Mas se for só uma questão estética, não fique com vergonha. Pode abrir a sua câmera. Estamos em casa, né? Não precisa se preocupar com isso. Tipo, não lavei o cabelo hoje, tudo bem, nem dá pra ver.
tem problema. E aí eu vou... o Tony tá aqui também. Tem o pessoal dos sonhos, né? Da turma de sonhos que tá com a Angelina também, a Luciana. Nossa, tem uma galera. Abre sim, abre a câmera que estou adorando ver que eu conheço várias pessoas que estão aqui. Legal. Tá, vou rodando aqui para vocês. Massa. Então, bora lá. Então, assim, eu vou introduzir para vocês esse passarinho que tá aqui, o passarinho do quinto chakra, desenhado pela Drica, que talvez alguns de vocês conheçam já, que é da comunidade Inquiri, uma baita artista, ilustradora. Aí eu coloquei aqui para ficar na... Graças a Angelina Taide e seus alunos, usar esses negócios aqui do Zoom. Quinto chakra. Então, vamos lá. Vou fazer assim, vou do comecinho, porque eu sei que tem gente de vários níveis de conhecimento diferentes. Mas eu vou pegar assim, do zero, e aí a gente vai aprofundando, e depois também a gente abre para perguntas e vai batendo papo, tá? Mas eu vou começar assim com lição do quinto chakra. Então, onde está o quinto chakra? Tá aqui na nossa garganta, né? Então tá nessa região. A vibração dele, quando ele tá bem, equilibrado, feliz, aqui é azul celeste, né? É um azulzinho aqui, como esse do pássaro mesmo. Esse por aqui, assim. Esse chakra, ele tem o elemento... Algumas pessoas dizem éter, outras pessoas dizem som. Escolas diferentes, né? Falam sobre o elemento... Vocês viram primeiro chakra terra, segundo água, terceiro fogo, quarto ar, e aí chega que a coisa começa a ficar mais sutil. Uma das visões é do quarto chakra como um ponto mesmo de convergência entre o que a gente chama de chakras inferiores, primeiro, segundo e terceiro, e chakras superiores, que seriam quinto, sexto e sétimo, porque você vê pela própria vibração dele. E violeta. Então tá num espectro de vibrações. E embaixo é um outro espectro, vermelho, laranja e amarelo, né? E aí a gente tem o verde e o rosa aqui no meio, fazendo essa conexão entre uma coisa e outra. O quinto chakra, ele tem muita conexão com o segundo chakra, né? Em que a gente tem o segundo chakra como um chakra de criatividade, como aquele nosso útero, né, simbólico, onde a gente gesta as ideias, essa energia sexual, né, da criação, do prazer, né? E o quinto chakra, ele vem como o chakra da expressão, né? O chakra em que eu expresso aquilo que eu crio, em que eu expresso para o mundo essa voz que eu vim trazer, né? Que a minha frequência veio trazer aqui nessa encarnação. Qual verdade? Essa verdade maior do que eu vim expressar para o mundo, né? Mas, obviamente, que vão entrar aqui as formas como a gente se comunica. Então, já falei, ó, expressão. Como você usa as palavras, como você usa o seu corpo para se expressar. Também como você recebe, né? Recebe do outro o que ele está tentando te transmitir, em termos de informação também. Então, facilidades ou dificuldades, tanto para falar quanto para ouvir, falando de uma forma mais simples, né? Eu sinto, né, a telepatia. Algumas pessoas vão falar para vocês sobre telepatia no sexto chakra.
Mas eu sinto que o quinto já é sutil o suficiente e a telepatia eu entendo como uma forma de comunicação também, como você receber informação. Então eu sinto aqui, no quinto chakra. O sexto chakra para mim é mais assim a questão da visão mesmo, né, das outras dimensões, da visão. Mas a comunicação telepática, ela ainda é uma comunicação que eu tô falando aqui entre nós, tipo seres terrenos, que temos uma mente, né, e estamos trocando informação nesse nível aqui dessa encarnação mesmo, terrena, né? Não tô falando de, quando eu falo de telepatia, não tô falando de clareaudiência, que é ouvir, por exemplo, as vozes que você ouve também através do sexto chakra, de outras dimensões ou de coisas assim. Percebe como o tema vai ficando mais sutil, né? Acho que deve ter sido essa palestra já bem diferente, tipo, de uma palestra de terceiro chakra, né? É outra história, já começa assim, porque, né, a vida e as dimensões e o arco-íris, fica uma coisa meio, né, uou, assim. Mas é isso mesmo. Então, vou continuar discorrendo aqui sobre a telepatia, só para vocês entenderem a diferença entre telepatia e depois algo que tem no sexto chakra, que é clarividência, clari várias coisas, clareaudiência. Depois no sétimo chakra também, clare, sapiência. Essas coisas estão mais para cima, né? Telepatia ainda sou eu com vocês, tipo, sei lá, olhando para Camila, que estou olhando agora, ou para Érica, e saber o que você está pensando. Nesse nível da existência mesmo, da alma. Isso. Por que que como um elemento, né? A gente sabe que as coisas estão feitas assim na matéria de terra, estão feitas de água, estão feitas de ar, estão feitas de fogo. Mas e som, né? Não sei qual o grau de estudos esotéricos aos quais vocês já se submeteram, mas até assim, é óbvio que eu não sou nenhuma especialista em física quântica, mas eu assisto umas aulas de vez em quando. E eles mencionam, e a Bíblia, inclusive, menciona o som como o primeiro, a primeira frequência de criação. Como que a criação acontece através do som. A primeira coisa que aparece é o som. Depois da mente, né? Da mente superior, né? Essa mente universal. É o som. O som que inicia, que dá o start, que dá a faísca, o gatilho, enfim, para a criação. E esse é um poder, assim, tremendo que a gente carrega aqui nesse chakra. Então, eu brinquei, mas não brinquei, né? Realmente, assim, a gente tem a Bíblia, né? Dizendo que no início era o verbo. É nesse sentido. E então eu vou. Até aqui tudo bem com essas coisas assim, mais técnicas do ABC aí do quinto chakra? Tá. Porque daí agora eu vou começar a puxar temas, assim, né? Temas do quinto chakra, alguns, pelo menos os principais. Para depois vocês poderem fazer perguntas ou contar experiências ou como tem sido para vocês. Então, a primeira coisa que eu vou falar agora para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a palavra. Puxando esse gancho aí no início era o verbo. A palavra, ela... Obrigada, Jussara. E ela destrói mundos. Através da palavra, a gente faz feitiços. E isso eu aprendi com um autor que eu não conheci em vida, mas que, aliás, eu não sei se ele ainda está vivo, mas é um livro, eu vou mostrar para vocês um segundo. Alguns de vocês vão conhecer esse livro. O livro tem 110 páginas. Só que é uma transmissão espiritual, assim, de conhecer esse pássaro daqui. Ai, desculpa, pássaro, não é assim também, né?
Aqui. Os 4 compromissos, o livro da filosofia tolteca. Esse livro, ele é muito conhecimento. Eu acho que a gente é muito abençoado, assim, de poder ter acesso a um conhecimento desse grau. Assim, né? E o primeiro dos 4 compromissos, ele traz: seja impecável. Ah, a Valéria ganhou do filho, que bom. É muito bom. A gente é minúsculo, só que assim, cada página é tipo, uau, uau. Depois eu vejo se eu pego algum trecho, assim, para mostrar para vocês Tem disponível na internet. Eu acho que tem PDF, talvez o Leandro possa compartilhar com vocês no grupo depois, porque se eu não me engano, algum grupo nosso, sabe, alguém andou pondo, sempre tem alguém que põe o PDF, assim. São 4 compromissos, né, que ele traz para que a gente possa ter uma vida, assim, mais ética, mais alinhada, né, mais feliz, alinhado com a nossa essência. E o primeiro deles é ser impecável com a sua palavra. Foi com ele que eu entendi e que eu aprendi esse conceito, sabe? Da palavra como um feitiço. Então, que através do uso da palavra, a gente pode fazer o que ele chama de magia branca, que é essa ideia da construção, né? Um uso consciente da palavra. E aí vai desde uma boa escolha dos termos que você vai usar para se comunicar com alguém, né? Exatamente não tô falando assim agora a palavra, tô falando a palavra, tipo a palavrinha assim que você vai usar. Porque se você for observar um pouquinho na sua vida, principalmente, vamos pegar nosso núcleo familiar. A gente conhece as pessoas, né? A Érica tá bem expressiva, a Érica. A gente, assim, nasceu com eles, conviveu com eles, certo? E a gente tem muita informação, gente, assim, informação muito poderosa sobre essas pessoas com quem a gente cresceu. Mas muita informação, assim. Tipo, informação de agente secreto a gente tem dessas pessoas. Porque de tanta convivência, sabe? E aí, vai me dizer que você não sabe exatamente qual é aquela palavrinha que você vai usar para cutucar alguém na hora que sobe alguma coisa. Sabe? Você sabe, não é a palavra X, é a palavra Y. Você sabe exatamente assim o que você tem que fazer. Então, muito poder, né? É muito poder na mão, é realmente impressionante. E com isso você pode fazer a vida de alguém e a sua muito feliz, ou você pode fazer a vida de alguém e a sua um inferno. Um dos princípios mais bacanas que eu acho, assim, desse acordo do ser impecável com a sua palavra, não é nenhuma imagem que ele traz aqui, se eu não me engano, mas é uma imagem que um outro mestre trouxe. Porque ser impecável com a palavra, né? Assim, eu tô falando aqui da gente ter consciência desse poder, da gente não usá-la de modo leviano. Eu tô falando aqui da gente, olha, no microcosmos, digamos, nós na nossa família, dei esse exemplinho com alguém que a gente conhece bem, mas, poxa, os grandes líderes, um A que eles falam, move a cabeça, assim, de um tanto de gente, sabe? É muito poder, assim, muito poder numa frase proferida, né, por qualquer um de nós. Então, tá em todos os graus. Então, tá, tem isso, mas tem um outro conceito que é fenomenal, que é assim, que o que você tá falando para outra pessoa, em primeiro lugar, mesmo que você não esteja percebendo, você tá gerando algo para si mesmo, assim. E que foi o Baba, o Prem Baba que trouxe num retiro uma vez, é a seguinte. Lembra que água é vibração, né? Que a água, não é que a água é vibração, é que a água tem memória, que ela capta a vibração. Vocês viram já o experimento do arroz melequento da Juliana de Piracanga, da comunidade Inquiri? Que é
3 potes de arroz cozido, um raiva, tá escrito raiva, só isso. O outro tá escrito amor e o outro tá escrito indiferença. O raiva tá marrom, o amor branquinho e o indiferença meio empapuçado, assim. Meio branco, meio marrom. Então, isso é um experimento que tem a ver com a vibração da água, né? Muito bem. Então, estamos aqui nesse ponto, certo? Certo. O que tem na sua boca o tempo inteiro? Fora a língua, dente, que é feito de água. O que tem na boca? Saliva. Saliva. Oi, Cidália, você aqui. Muito bem. Saliva. Tem saliva. Então, olha que legal essa imagem. Quando você está falando, você está colocando uma vibração na água. Fora o fato de que seu corpo é todo feito de água, hein? Mas vamos só ficar com a saliva? Você vai colocando uma vibração na saliva. E aí, o que você faz com a saliva? Em geral, você cospe? Eu espero que não. O que você faz? Você engole. Deu para entender já? Não precisa explicar mais nada. Não é genial essa metáfora? Então, é isso que você está fazendo quando você usa a palavra. Você está proferindo algo que, quer você perceba ou não, você está engolindo, você está trazendo para dentro de si. A consequência, ela é imediata e inevitável. E outra coisa, quando você ser impecável com a palavra, é também você não falar contra si mesmo, né? Você não fala mal de si para as outras pessoas nem para você. Deixa eu ver um exemplo. Aí tem tantos. É que eu tava aqui, tava meio quietinha assim, porque eu tava tentando escolher algum exemplo para trazer para vocês. Mas quando você fala e o clássico, tá? Eu vou dar o mais simples de todos. Tipo, alguém. Nega elogio, muito bom. A Thay falou quando você nega elogio. Claro! Quando alguém vem te elogiar, você fala assim: ai, não, imagina, sabe? Está vibrando aquilo e falando e criando essa realidade loucamente, assim, sabe? Com a sua palavra, que é o que? É o som primordial que cria, e você está emitindo aquela loucura toda. A gente foi, ao longo do tempo, perdendo muita consciência, não só sobre o uso da nossa mente, mas também sobre o poder da palavra. É fato, assim, né? A gente usa a palavra, assim, com muito desleixo. E não tem a ver com você falar direitinho, não, tá? Sim, não é isso, tá bom? Porque eu fui criada com a minha mãe corrigindo meu português a cada 2 minutos. Ou seja, já estava no meu karma dharma, né? Relação karma dharma, entendeu? A vida inteira é assim. Mas a gente fala o tempo todo, a gente fala porque a gente não aguenta o silêncio. Você tá lá com alguém, e aí você não consegue estar almoçando com alguém que talvez você ainda não tenha muita intimidade, e aí você tá lá comendo, e aí de repente aquele silêncio, e aí você fica, mas o que eu posso falar? O que eu posso falar? O que eu posso falar? Aí você fica tentando achar uma coisa melhor do que tá frio, hein, para poder falar, sabe? Assim, sem nem saber direito para que você tá falando aquilo. E aí sim, a Cidália falou, aí você fala uma besteira. Nossa, a insustentabilidade do silêncio é um perigo para nossa para esse poder que a gente tem aqui que sai da nossa boca, né? Então, talvez tenha um silêncio nesse chakra, ciência do silêncio, o aprendizado de ler as informações e através do silêncio também, de você conseguir entrar em contato consigo mesmo, com as suas vozes internas, né, através do silêncio. Tem um jeito engraçado de ver assim também. Não sei se vocês já tomaram contato
com essa forma de descrever o nosso psiquismo que fala que nós temos como várias personalidades dentro de nós. Como se fossem pequenas personalidades autônomas mesmo, assim, né? Pedacinhos de nós, várias Vanessas, assim. E que se a gente não oferece um espaço, um campo, que seja através de uma prática de silêncio ou qualquer outra prática terapêutica, de repente, sei lá, escrita terapêutica, mas que se a gente não consegue de vez em quando criar um campo para essas partes se conversarem, ou para você ouvir um lado seu que estava ali, tipo, preso no seu inconsciente, portanto, atuando sem que você soubesse. Então, ou vira uma guerra interna, você vive momentos de angústia, de indecisão, de não saber o que fazer, ou isso pode se tornar também trazer para você uma característica, que seria do quê? Da impulsividade, da intempestividade, e você dá voz para alguma personalidade que saiu lá, como se assim, ela viu sua boca aberta, ela saiu correndo lá do fundo e falou, sou eu agora! Tchau! Assim. E ela sai com tudo através da sua boca. E aí passa 10 minutos e você fala, precisava, Vanessa? Sim. Precisava ter feito isso, minha querida? Precisava ter falado desse jeito? Agora toma. Agora dá conta do resultado da sua expressão no mundo, né? Então, essa compreensão de que a gente tem mesmo várias vozes, né, dentro da gente e poder como assumir, né, assumir o posto, assim, sabe aquela pergunta que vocês devem ter ouvido no caminho do autoconhecimento? Quem é que tá no comando? Sabe? Quem é aí dentro que tá no comando? Né? Alguma dessas personalidades que a gente veio integrar ou de fato o centro, né? O capitão do barco aqui, né? Então, aos pouquinhos, assim, o nosso trabalho é ir devolvendo o capitão do barco para o seu posto, né? Quem é o capitão do barco? É a essência da nossa alma, do que a gente veio trabalhar aqui, a essência do espírito, né? Esse é o capitão do barco. As outras personalidades são características que a gente trouxe para cuidar, como se fosse a mamãe pata desses patinhos que vieram aqui para poder integrar, né? Dentro da minha personalidade, compreender, enfim. E aí, eu ainda não falei sobre sapo entalado na garganta, mas já vamos falar. Por enquanto eu tô falando muito mais assim do excesso de fala, né? E aí tem um outro excesso de fala, que é um pecado, que se chama fofoca. A fofoca. Vamos lá. Próximo item. Anota aí. A fofoca. A fofoca é um desastre. O que é a fofoca? No nível mais assim, puro e simples dos iluminados, é simplesmente você falar de alguém que não está presente. O fato de você mencionar alguém que não está presente pode ser considerado uma fofoca. Então, assim, eu acho que é fundamental, assim, pra gente que tá aí no caminho, né? A gente, todo mundo, que tá no caminho de evolução, que tá se estudando, assim, olhar pra fofoca, né? O quanto que a gente faz um comentário aqui, um outro ali, e aí vem aquelas histórias assim, mas assim, não é nada demais, entendeu? Porque, assim, no fundo ela é legal, sabe? Tipo, que você fala alguma coisa e você fala, não, mas assim, eu sei que ela é uma boa pessoa, mas você já falou todo o resto, sabe? Não tem nenhum fofoqueiro ou fofoqueira, Leandro. Mas não tem nenhum fofoqueiro ou fofoqueira nesse grupo, Van. Não, assim, mas de repente... Lógico que tem. A Thay, eu não gosto de fofoca, mas... Não, assim, eu não sou fofoqueira. Mas você viu que o vizinho ali da frente vendeu a casa? E às vezes eu me pego numa situações dessas e eu fico assim, e daí? Eu fico tentando não ser grossa, assim, como é que faz? Entendeu? Aí eu fico... E quando eu sinto que o bicho tá assim, indo um pouco além do que eu dou conta, sabe? Tipo, porque tem uma conversa que realmente tá... Eu peço licença e saio. Eu tô muito feliz, porque isso é
conquista recente, mas já posso vir aqui e marcar essa bandeirinha e falar para vocês. Então, depois de tantos anos estudando isso, vou dizer para vocês que estou muito feliz, assim. Então, só para dizer que também é possível você chegar. Porque às vezes no começo eu ouvia assim, mas aí, quando eu ouvia dos meus professores, né? Quando tiver uma fofoca, você sai do recinto. E eu falava assim, gente, não dá. Tipo, vou deixar minha amiga, vou deixar minha mãe. Eu vou, entendeu? Que chato, né? Qual é o medo subjacente? Turma do autoconhecimento? Medo de não ser amado. Medo de não ser amado. Então eu vou deixar minha mãe lá falando sozinha. Não, isso é muito má filha. Que má filha, gente? Má filha é ficar lá dando ouvido para minha mamãe que tá fofocando. Isso é má filha. Né? Não vai nem ter a chance de perceber nada, assim. Mas claro que o intuito não é sair porque ensinar minha mãe, é sair porque tô seguindo os ensinamentos do meu mestre e porque mesmo a gente vai ficando mais sensível. Então, tenho feito de um jeito tão suave, assim, tá tão bom, que eu não preciso falar para ele, não preciso falar para ninguém, não preciso falar, estou saindo porque você está fofocando. Tipo, não, é pela gente. Lógico que com isso reverbera, né? Mas se eu ficar o tempo todo olhando para fora, eu não faço o meu caminho também, né? Então eu vou saindo assim com amor. Esses dias eu tava aqui na casa. Minha família, não tem ninguém da minha família aqui, não vou falar deles agora, é fofoca. Mas eu tava aqui na casa, do lado, não preciso falar quem, tava aqui na casa, e aí eles estão começando a falar. E aí parece que desenvolvi um radarzinho para quando a energia começa a ficar um pouco estranha, assim, sabe? E tá muito legal. Tô falando só para inspirar, porque eu fui inspirada uma vez, então quero inspirar vocês também. De que é possível, sabe? E aí a sua vibração ela vai mudando aí ela vai dissociando. Então, quando vem uma coisa nessa vibração, vamos supor, da fofoca, você consegue sentir, assim, que, ai, acho que aqui não é um lugar para mim. E com amor, você pede licença ou se retira, ou não precisa ser não precisa ser, a gente precisa também limpar um pouco aqui no caminho da espiritualidade, dois papéis que são um pouco. Eu já vou ler os comentários de vocês, mas dois papéis, assim, que um é o do rebelde e o outro é o do pregador, que prega, sabe? Que faz pregação. O caminho que a gente está fazendo é para nós, assim, é para o nosso aprendizado, para nossa evolução, para a gente ser mais compassivo, sabe? Não é nem para a gente sair falando, vocês são uns idos. Ou não consigo ficar perto da minha família porque eles não são espiritualizados. Tipo, oi? Espera só, daqui 5 minutos a vida vai te jogar e vai te trancar lá dentro com a sua família e você vai ter que ficar uma quarentena inteira lá dentro. Então, cuidado com o que você fala. Tá certo? Então, nada disso. E o outro, sei lá, esqueci. Eu falei do rebelde, falei do que prega, né? O que prega é aquele que chega assim, fala assim, mãe, a senhora não pode fofocar, porque a fofoca, ela é espiritualmente errada, mãe, sabe? Aquela cara de desprezo pra mãe, assim. Você devia estar, tipo, agradecendo a sua mãe porque ela te pôs no mundo, seja lá quem for, você conhece ela ou não, né? Da palavra, de uma maneira que não é amorosa. E não adianta tentar me convencer que é amoroso, porque não é. Tentar convencer alguém de que a pessoa tá errada e você tá certo e você sabe mais e você não, isso não é amor. Esse é o tema de 2 semanas atrás. Chama o terceiro chakra. Aqui nós estamos. Terceiro chakra é lindo também, mas estou falando, né? Essa parte assim que às vezes a gente é arrogante e não percebe, né? Agora eu vou ler. A Daniela tá falando aqui. Mas é muito importante para a gente refletir o que é fofoca, né? Sim, eu não sou fofoqueira, mas você viu que o fulano postou no Facebook? Nossa, total. Ou, ai, você viu a fake news que a tia me mandou? Sabe? Apaga a fake news e pronto, sabe? Não precisa fazer um caos sobre isso. Nesse caso específico, tá?
A Thay falou, elogiar quem não está presente também é considerado fofoca por seus mestres? É boa pergunta. Depende. Sabe por quê? Porque eles já me ensinaram sobre um tipo de elogio que é meio pernicioso também, que era aquele que eu estava falando para vocês. Então, assim, orai e vigiai, né? Assim, sempre atento, né? Sempre atento. E se você perceber que você escorregou, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Escorregou. Aí você percebeu. Tipo, palmas, dá uma festa nesse dia. Porque você percebeu. Porque provavelmente antes desse dia você não estava percebendo. Sabe? Então, assim, maravilhoso. Hoje eu percebi uma coisa. Percebi uma coisa. Eu percebi que eu. Qual uma outra palavra para escrota? Que é uma palavra feia. Eu estava sendo grosseira e arrogante com um colega que trabalha comigo, assim. Porque, tipo, eu perdi a paciência e por mais que eu não tenha falado com ele de um jeito assim que eu acho que ele nem percebeu, para falar a verdade, assim, conscientemente. Mas eu sabia a energia que eu tava, sabe? Que eu dei umas respostas. Sabe quando você dá umas respostas assim, tipo, meio, sabe? Meio ríspida, assim, tal. E aí eu percebi, assim, eu mandei um áudio para uma amiga minha. É muito bom ter amigos nesse caminho. Mandei um áudio e falei assim, amiga, pelo amor de Deus, olha o que eu tô fazendo. Eu tô maltratando o rapaz, ele tá aqui me ajudando, sendo querido. E tipo, o que que eu tô fazendo, assim? Aí ela brincou comigo, assim, e ela falou, né, que bom que você percebeu. Que a gente fala, né, isso um pro outro, a gente tem que se ajudar, né? Então vamos celebrar, assim, que bom que você percebeu. E depois eu falei para ela assim, bom, eu já parei de tratar ele mal, mas eu preciso olhar para isso, né? Porque eu parei de tratar ele mal porque eu, tipo, peraí, esse rapaz não pode pagar por alguma coisa que ele despertou em mim, mas que não tem a ver com ele. De verdade, assim, não tem a ver com ele. Dá pra ver que não tem. E aí eu fiquei com essa tarefa de casa pra mim, entendeu? Então, sei lá, a hora que eu sair daqui, que terminar meu dia, que eu for escrever no meu diário alguma coisa, eu preciso entender um pouquinho por que ele me despertou, por que eu maltratei ele, sabe? Porque se eu não olhar um pouquinho pra isso, não preciso ficar chafurdando ali, mas eu preciso olhar um pouquinho. Porque se eu não olhar, depois provavelmente que é um estudo, perceber com um pouquinho mais de tempo. A sensação que eu tenho é que quando a gente vai estudando, vai no autoconhecimento, o tempo vai alargando, assim, sabe? Na autoobservação. Antes era do tipo assim, ai meu Deus, já fiz. Primeiro eu nem tô vendo. Depois era, ai, caí de novo, sabe? A história dos buracos. Não sei se vocês já ouviram, eu não sei contar lá direitinho agora. Poxa, não legal, né? Não bom. Aí no dia seguinte você vai fazer esse caminho, é o caminho da roça, é o caminho do trabalho. Aí você cai no buraco. Aí no dia seguinte você vê o buraco, até que chega um dia em que você faz outra rota, em que não vai ter mais buraco no seu caminho. Não foi tão difícil assim, essa é a história. E eu conheci através do budismo, né, como uma sabedoria budista. E então esse novo, né, e tal, não sei o quê, mas a gente vai trilhando. A Daniela está perguntando se a palavra escrita está relacionada ao quinto chakra também. Sim, muitas coisas. Nessa conexão entre segundo e quinto, todas as nossas formas de expressão, toda a arte, tem muita, né? A nossa arte está no quinto chakra. A nossa música, a nossa dança, né? A melodia que eu vim trazer, sabe? Que as notas que eu aqui. Então, a escrita também, tudo, sem limites, assim, a nossa expressão facial, sabe? Todas as formas de comunicação.
A Rogéria falou que tinha esse texto do buraco, que é muito legal mesmo. Se achar, sim, posta no grupo. Posta sim, para todo mundo poder ler de vez em quando quiser, né? Tá, aí... deixa eu só ver que horas são. Tá bom, vou falar só mais um pouquinho e aí eu abro um pouquinho também para vocês poderem falar ou perguntar ou ficar à vontade. Um outro lado desse aspecto, que tem a ver com... Eu tava falando sobre o se expressar, né? Que eu falei que eu tava falando sobre o falar demais, não sei o quê. E tem a história do tal do engolir sapo, né? Que é muito sério também, assim. Porque às vezes a gente oscila, né? A gente às vezes fica naquele pêndulo, assim, de um extremo para o outro. Eu falo demais, eu falo besteira, e aí a solução que eu encontro, eu também não vou falar mais nada, sabe? Ou repressões que a gente sofreu quando era pequenininho. Tudo isso que vocês já devem ter visto aqui, que a gente também estuda aonde? No segundo chakra, né? Que são as repressões da infância, as repressões da nossa criatividade, ou as emoções, segundo chakra, emoções, né? Então, quando alguém te fala, não chora, vai pro quarto, não tá doendo não, que mais? Sabe quando você machuca? Esses dias eu também passei por isso com uma criancinha próxima, que é a família fala assim, criança se machucou, e a família, não é nada, tipo, não é nada, não é nada, não é nada. Não, peraí. Como assim não é nada? Não dá pra gente parar e conversar um pouco melhor sobre isso? Porque se a criança tá machucada, é alguma coisa, é um machucado. Então você pode sentar com a criança, pode conversar um pouquinho com ela, pode acolher ela, dar um abraço, ela tá chorando, tá triste, assustou, machucou, e sabe? Muitas possibilidades, mas a gente vai direto nesse assim, não é nada, não é nada. E aí, aquilo dá um nó no pequeno ser humano, né, em desenvolvimento. Ainda mais nessa idade, assim, do 0 aos 7, do 0 aos 8, né? Como assim não é nada, cara? Tá doendo, sabe? Tá ardendo. Não tô entendendo. Todos esses tipos, engole o choro, sim. Isso que a Júlia e a Cidália falaram, engole o choro é o clássico, né? Olha o drama, ainda mais para piscianos e cancerianos, os pobres, né? Eu sou pisciana. Assim, né, você tá fazendo drama. Nossa, tipo, que raiva que dá. Assim, eu estou mesmo, mas eu, com licença, porque eu preciso me expressar, porque senão dá o quê? Problema na tireoide ou qualquer outra coisa. Sim, não, tô vendo se tinha mais algum comentário aqui. Tá, então aí quando a gente chega na idade adulta, e a nossa geração tá aqui, e isso geração que eu tô falando é a turma, né? Essa turma, essa geração de almas que tá aqui, independentemente da idade física. Então a gente tá aqui para limpar isso e permitir primeiro com a gente, né? Para depois eu conseguir permitir a expressão do outro, que é um ponto que eu já vou chegar mais um minuto. E para depois a gente poder criar um campo, então, para as próximas crianças que estão vindo conseguirem trazer a informação que elas têm para trazer. Elas têm informação para trazer, assim como a gente tinha e ainda tem. E em vez da gente virar eu quero me atualizar, sabe? Não, a gente fala para a criança assim, então agora eu vou te explicar como é que é o mundo. E aí você precisa me pedir permissão, tá bom? A gente já se viu pedir permissão para fazer xixi. Você tá entendendo o que estou falando? Pedir e tomar um não ainda por cima. Não, não, porque faltam só 15 minutos para acabar a aula.
É muito cruel, né? Eu sou paulista, sou paulistana, estudei em escola normal. Tô só falando porque assim, né? Indo pra São É, então, pois é, a Mônica. Aí, gente, tomei um não e ainda fiz xixi na sala de aula e ainda paguei mico. É muito sério. Você sabe o que que eu fazia? Porque eu não sou, sempre fui boa aluna, sabe? Aquela que pegou essa rota, a rota da boa aluna, a rota do tirar 10 e tal. Só que eu não aguentava a aula, a verdade é essa. Eu achava um baita de um saco. Aí sabe o que que eu fazia? Eu ia todo dia para a enfermaria. Na primeira série eu fui todo dia para a enfermaria. Depois aí eu fui, sei lá, entrando um pouco na linha. Depois, quando eu estava no colegial, eu resolvi entrar para o Grêmio, porque o Grêmio me permitia não estar na aula. O Grêmio Estudantil, porque eu tinha tarefas muito importantes do Grêmio Estudantil para fazer e eu fugia da aula. A Eliane falou que aconteceu com ela e ela fez nas calças, mas de propósito. E a Mônica, nossa, gente, quantas histórias, né? A Vera falou que também na segunda série. Nossa, uau! Pois é. E eu falo com bom humor porque é meu jeito. Porque eu acho que a gente já deu de sofrer. Mas a gente precisa considerar que a gente precisa, enquanto adultos poderosos, a gente precisa mesmo colaborar para que isso não aconteça mais, né? Nem das pequenas, nos choques homeopáticos e nem nos choques mais fortes, né? Que as crianças acabam tendo. A Eliane falou que era rebelde. Nota-se, Caiovó. Sim. É. Então, e aí a gente foi. Então, a gente foi tendo as nossas necessidades reprimidas, nossa expressão reprimida. Então, prova oral, tem que dar a resposta certa, do jeitinho certo que o professor quer ouvir. Ai, meu Deus! A gente tinha que falar exatamente do jeito que o professor quer ouvir, a gente tem que escrever do jeito que o professor quer ler. Tem alguém aqui que foi especialista em prova? Que eu me considero uma especialista em prova, porque assim, eu usava todo o meu lado peixes, eu acho, para fazer do jeito certo que esse aqui gosta, 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 eu tirava 10. Mas, meu Deus, quanta energia, né, colocada nessa direção. Assim, com muitos deles eu aprendi muito, não é sobre os seres humanos que estavam ali, não é sobre os meus professores, que eu tenho o maior carinho por muitos deles, mas é sobre o sistema mesmo. E sobre o quanto isso reprime a nossa expressão, a ponto da gente ficar realmente sem saber qual é a nossa voz. Vou dar um outro exemplo para vocês. Voz, a voz mesmo, assim. Existem muitas formas da gente colocar a nossa própria voz. Sim, nossa voz muda ao longo da vida. Algumas pessoas têm mais sensibilidade para perceber isso, outras pessoas têm menos. Então, não sei se vocês já repararam isso na minha vida, mas eu reparo como eu trabalho com a voz, obviamente eu reparo muito, né, que num período minha voz tá de um jeito, num período minha voz tá de outro, porque o timbre se mantém, mas a modulação, né, da nossa voz, ela varia. Vocês já devem ter visto bom, o próprio princípio do detector de mentira tem a ver com a variação, né, da modulação da voz. A voz fica aguda, a voz fica grave, a voz, enfim, dependendo do que a gente está expressando. Então, assim, tem tanta sutileza para a gente se conhecer, sabe? Tantos caminhozinhos assim, são portas para que você possa se observar, para você poder conhecer melhor aonde está a sua expressão, para você entender, né? Durante a semana, eu sei que a gente vai ter as perguntas assim também, né? Para vocês irem sentindo e... eu tenho que terminar. Eu esqueci que tem o reiki, então tem 20 minutos para vocês falarem. Então, as perguntas durante a semana que o Lê vai colocando para vocês poderem ir fazendo essa reflexão e ir limpando também no reiki das 9 da noite, né? Aproveitar para ir soltando algumas dessas memórias, assim, liberando, né? A Patrícia falou, era uma educação bancária, eram discursos reproduzidos e não nossos próprios. Ainda é. Mas a gente está aqui passando por esse processo, então, para resgatar. Aliás, eu queria só falar uma última coisa. Peraí, que tem algumas perguntas. Também, Mônica. Essas perguntas sobre
saúde, eu vou fazer assim, porque o hipotireoidismo, eu tenho hipotireoidismo. E na minha experiência, para mim, mas eu vou fazer assim, eu vou combinar com vocês, eu vou fazer uma leitura da aura para esse grupo sobre esse tema. Vou fazer a partir de mim ou do Leandro. E aí eu gravo e mando. Tudo para mim também. E depois eu faço também essa pergunta do muco e do pigarro e gravo a imagem que aparecer aí e mando para vocês, tá bom? O hipotireoidismo eu sinto que para mim tem a ver com repressão, sim, com os sapos, né? Sapos entalados na garganta. Tá, eu tenho que anotar, que senão eu vou esquecer. Mas é muco, pigarro, o calo, que pode ser várias coisas também, mas enfim. E o hipotireoidismo. Tá bom. Sim. Então, eu já cheguei a não ter mais. Ele não é uma coisa direta, assim. Tipo, eu fiquei uns 4 anos sem, depois voltou um pouco, aí... também é um pouco diferente do que os médicos falam, né? Porque eles falam que, você toma hormônio para tireoide, você tem que tomar pro resto da vida. Não sei, mas aí cada um é cada um. Por isso cada um precisa fazer a sua própria leitura da aura sobre saúde. Mas eu vou fazer uma geral e vamos ver o que aparece. Uma experiência também. Tá. Leandro. Tenho uma dúvida, Vanessa. No meu trabalho tinha que facilitar um encontro, mas não consegui me expressar. Você acha que isso tem a ver com o seu quinto chakra? Sim, e provavelmente com o seu terceiro chakra também. O trabalho envolve temas de poder, de segurança, insegurança, às vezes uma comparação, uma coisa assim. Então, às vezes a energia ela bloqueia, ela pode ter bloqueado em qualquer ponto, inclusive pode ter bloqueado no terceiro chakra, né? Então, precisaria entender melhor essa história. Tá, então agora eu vou abrir para vocês. Se vocês quiserem também abrir o microfone, fazer pergunta, não sei como é que o Lê faz. Leandro, você tá aí? Eu tô com problema de expressão, Vã, por isso, mas voltei. Você tá fazendo uma piada, né? Engraçadinho. Eu Já fiquei liberei boba. o áudio. Você não põe seu sobrenome. Ai, sim. Sim, dificuldade de dizer não tem a ver com quinto chakra. Tem a ver com todos os chakras, né? Porque no fim das contas o bonito desse estudo é você ver qual partezinha que tá em qual. Mas a gente trabalha assim nos estudos do quinto chakra essa questão do dizer não, né? E uma ressignificação do que é dizer não também, sabe? Que às vezes dizer não para talvez você já tenha ouvido isso, dizer não para alguém. Lembre-se que provavelmente é um sim que você está dando para você, para uma necessidade sua, sabe? Então tem um ponto profundo aí também de amor próprio, né? De você se conectar com amor próprio a ponto de não se tornar refém da sua necessidade de amor do outro. Que é isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não porque tem medo de perder alguma coisa. Aí perder pode ser, ai não, senão vou perder o emprego, já, mas resumindo, todo mundo já sabe aqui nessa turma, é medo de perder o quê? O amor. Medo de não ser amado, né? Vanderleia, kkk, gostei. Eu só vou dar mais um exemplo. A Vanderleia. Quando eu fui fazer o Aura 1, você está lá imerso num ambiente de autoconhecimento, correto? Então tudo vira autoobservação. Acontece uma coisa, você acaba se observando, é a matriz do negócio. E eu percebi no meu Aura 1, percebi assim, de repente percebi, que sempre que eu dava risada, eu tossia no fim. Tipo, eu dava risada, e depois eu fazia... E eu reparei, eu acho que eu devo ter sido assim, devo ter feito isso a vida inteira, só que eu reparei no Aura 1. E aí eu falei assim, Vanessa, o que tá acontecendo? Você não tá com tosse, amiga? Assim, de quem que você está se escondendo?
né? E aí eu vi, nossa, vergonha de me expressar, vergonha de aparecer, de alguém ver a minha risada, porque eu fui crescendo com uma coisa sem ter sempre que ser muito séria, né? Que é diferente do que vocês estão vendo hoje, mas muito sério, assim, tal, mais fechada. Então, eu fiquei, não era tique, era recurso. Era tipo um recurso para dar uma disfarçada, pra falar, não tô aqui, não estou aqui, não estou rindo, nem tô aqui. Sei lá, vai saber o que aconteceu com a minha criança. Vai saber se eu tomei bronca por alguma coisa em algum momento, sei lá, estudei em colégio de freira, né? De repente ficou algum registro assim, mas o bom é que eu percebi. E nem tudo que a gente percebe a gente precisa ficar indo chafurdar lá, viu? Na lama, tá bom? Você vai perceber se tem a necessidade de você ficar cavocando no teu passado ou não. Se você já tá se você recebeu uma bênção, está maduro o suficiente para simplesmente fazer uma escolha diferente. Porque às vezes no autoconhecimento você fica meio viciado, tipo, não, tudo eu tenho pra infância, tudo eu tenho pra infância. Aí, cara, você não sai mais da infância, você tem 40 anos e você tem 5, porque você tá fascinado mesmo. É, mas a gente precisa amadurecer para ir soltando essa identidade aos pouquinhos, sabe? De se definir por aquilo que aconteceu, sabe? Me definir porque a freira fez não sei o que comigo. Não, tipo, chega, eu já estudei, uma hora eu preciso ir pra frente, né? Acesso de tosse, quando ri muito, tudo bem, né, Ana Glaucia? Porque daí realmente é seu sistema que está tipo, pelo amor de Deus. Isso é diferente da minha tosse, que era para me esconder. Não, eu nem estava aqui. A Ana Amélia falou da neta que aos 3 anos descobriu ter hipotireoidismo, hoje com 14 anos ainda toma medicamento diariamente. Sim. Porque assim, eu arrisquei parar. Eu comecei com 20 e então eu falei, não quero tomar mais, mas assim, eu assumi um risco e fui ver o que aconteceu, né? Aí equilibrou. Depois só desequilibrou quando eu tive uma crise, que foi ano passado. Aí meu corpo deu uma desequilibrada geral e voltou algumas coisas. Sim. A questão de saúde é bem delicada, mas assim, é óbvio que eu sou do mundo da leitura da aura, do mundo dos sonhos, então eu gosto de pedir respostas nesses lugares também, né? Porque é onde minha alma vibra, né? Ou nos sonhos ou na leitura da aura. Dicas para equilibrar o chakra, lógico. Peraí que eu já te falo. Daniela, eu amo cantar. Quando eu canto, eu me sinto como se estivesse me libertando, sabe? Libertando minha voz. Eu também. Mas a minha mãe vira e mexe tirar sarro de mim, falando que tá doendo os ouvidos dela e tal. E aí eu comecei a cantar controlando a voz. Minha voz já é alta. E aí eu sempre tento baixá-la. Percebi que quando eu faço isso, a minha garganta dói. Uhum. Força a garganta. E muito. Quando canto baixo, a minha garganta fazendo o quinto chakra? Mas sem dúvida, Dani, você mesmo deu a resposta na tua pergunta. Percebe? Você mesmo deu a resposta. Sim, você está bloqueando seu quinto chakra. Agora, é, qual que é a observação? Aí a história é um pouco mais profunda, né? Porque talvez você precise encontrar um espaço mesmo para você, um espaço onde os porque a gente não muda, a gente não consegue mudar as pessoas assim, né? Que eu falei, não adianta você ir lá dar uma lição de moral na sua mãe, porque isso faz mal, porque é a educação dos humanos, porque as pessoas, porque isso bloqueia o quinto chakra e as pessoas ficam longe da sua expressão, porque não sei o que. Tipo, hum, se ela tá nesse lugar ainda, o que a gente pode ter? Compaixão, mas é muito difícil você conseguir desenvolver compaixão quando você não está no seu lugar. Entende? Enquanto você não conseguir encontrar um lugar onde você possa cantar em paz, do jeito que você canta, alto, baixo, afinado, desafinado, vai ser ver compaixão. A gente está aqui para ocupar o nosso espaço. Que a gente vai descobrindo o amor pela gente mesmo, né? O amor pelos outros, assim. Então,
Dani, acho que tem uma coisa assim mais profunda mesmo para você observar aí como fala, nesse cenário, né? Então, para equilibrar o chakra, eu só consigo pensar em coisas divertidas, mas como cantar, sem a menor dúvida, assim, cantar em paz, tranquilo. Tudo, gente, desenhar do seu jeito, sabe? Libertar sua criança, que em algum momento achou que não sabia desenhar, por favor. Tudo que você fizer, presta atenção em mim. Se você pegar um lápis e você começar a fazer um negócio no papel, aquilo é um desenho. Pronto, você sabe desenhar, tá bom? Então, tem 74 pessoas aqui, mais algumas que vão ver gravado. Então, tá, vou falar, vai. A lição de casa é: nunca mais diga que você não sabe desenhar. Oxi. E cantar. Ele sabe também, não sei cantar. Não, tá proibido, acabou, proibido. Bloqueei seu quinto chakra agora, falando, você está proibida de falar que você não sabe cantar. Não sabe cantar? O que é cantar? Pega lá a letra da música e começa a fazer um negócio. Isso é cantar, tá bom? Depois tem outras coisas que você pode estudar no canto, não tem problema. Você pode se aperfeiçoar no que você quiser. Outra, não sou bom em escrever. Não é bom escrever para quem? Quem que botou esse parâmetro na sua vida? Hein? O que é? Não é todo mundo que é Monet. Monet é um Monet. Mas não quer dizer que só ele sabia pintar. Você pega uma tinta, pega um papel e pinta. Tipo, é só isso. Sabe? O chega. Chega. Hashtag. Hashtag chega. Basta. Esse monte de trava que alguém falou que a gente não era bom, que a gente era bom, que a gente serve para isso, que a gente serve para aquilo. Ai, gente, tanto faz. A gente é que sabe para que a gente serve, a gente é que sabe o que a gente vai fazer e o que a gente está com vontade de fazer. Então, na próxima vez que você quiser cantar, você canta. Próxima vez que você quiser rabiscar umas coisas no papel e falar que é um desenho, você rabisca e fala que é um desenho, ninguém tem nada a ver com isso, tá certo? E que mais? Dança, não sei dançar. Você não sabe dançar, então você não dança igual aquele moço, né? Tipo eu ficar falando, eu não sei dançar forró. Sabe como é que dança forró? É assim, começa a tocar o forró, tá certo? Aí o que você faz? Você pega o seu corpo, né? Aí você põe ele, os pés no chão, mas pode não ser, se quiser você pode deitar no chão, fica à vontade. Aí você começa a mexer seu corpo, entendeu? Isso é dançar, forró. Isso é dançar qualquer coisa. Aí talvez não dá para dançar com aquele moço ali porque eu vou cair. Tudo bem, vai cair, caiu. Levanta, desculpa, moço, e ou continua dançando com ele, ou se não quiser, vai dançar ali no canto. Tá? Então, é isso. Pronto, terminei minha palestra. A Eliane falou que me conheceu de nariz de palhaço. É isso mesmo. Chega, gente. Vilva, por conta da internet aqui, eu acabei de cancelar o Reiki. Eu vou fazer à distância e tal. Mandei uma playlist para as pessoas. Então, se você quiser e a galera que quiser também, pode ficar até umas 9h15, então. Eu vou pôr um forró, então. Né? Só para você saber que não tem mais o limite do tempo, né? Daí 9h15 eu vou fazer o reiki e tal, à distância, mas não vai ter o reiki mais. Mas eu fui terminando, né? Você viu, eu fui fechando a energia, assim. Então, se vocês quiserem, se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode me fazer, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, alguém me perguntou se vai ter homework, ou lição de casa. E vai. E aí eu quero ver, Leandro, você vai me mandar. Você tem um grupo de WhatsApp onde vocês postam coisas?
Não, eu tenho um grupo que é mural, né? Que é muita gente, eu mando para as pessoas por lá. Ah, então vocês vão ter que me mandar no privado. Mas a gente tem partilha de segunda, que as pessoas só aparecem e falam assim. Tá, vocês só podem mostrar na partilha de segunda, né? Então tá, para a partilha de segunda, Leandro, veja se tá bom para você. Eu gostaria muito, assim, de coração, que vocês trouxessem um desenho que vocês fizeram. Assim, simples, não tem, né? Tema, o tema é você, assim, o tema é você e a sua expressão. Então, vocês podem usar cor, podem não usar cor. Só um papel em branco e alguma coisa que te permita desenhar. E se a partir disso surgir alguma outra forma de expressão, por exemplo, se alguém sentir uma inspiração e quiser escrever um poema, quiser escrever alguma frase, quiser escrever alguma coisa, também acho que seria bonito, assim, se vocês pudessem trazer e compartilhar com o grupo, né? Porque existem uma série de jogos matemáticos, assim, né? Existe mesmo, assim, tanto na pintura, quanto na métrica de uma poesia, e que para algumas pessoas talvez isso seja uma viagem muito gostosa, sabe? Tipo, muito prazerosa mesmo, sei lá, estudar métrica, né? Ou estudar teoria musical. Tem algumas pessoas que têm imenso prazer em estudar teoria musical, mas não tem como alguém ser dono de algo que é uma expressão assim humana em essência, né? Então essas pessoas que desenvolveram as teorias, eu gosto muito, eu gostava de estudar, agora eu não estudo mais, mas eu gostava de estudar teoria musical também, eu achava super legal, porque eu gostava do lado matemático, sabe? Eu achava mágico. Mas por isso, porque me dava prazer, né? Não porque era uma prisão que então se você não fizesse tudo aquilo, então eu não poderia me relacionar com a música, né? Então eu vim me libertando muito dessas coisas também nos últimos anos, por isso que eu trago isso para vocês. A Priscila Thaís está perguntando como fazer para energizar esse chakra. A cor do chakra, ela é azul celeste, né? Então, fazer visualizações assim com a cor azul celeste, né? Na garganta, eu gosto muito de fazer assim. Eu sinto que até me alivia, porque azul é uma cor fria também, né? Então ela é uma cor que alivia. Alguns de vocês talvez tenham feito a meditação das rosas ou a meditação pocket que hoje teve, né? E, bom, na Pocket ainda não se aprende a limpar os chakras, mas não importa, você pode usar a rosa de limpeza que você aprendeu na Pocket e pronto. E aí você coloca a intenção de que esteja, né, limpando o chakra em questão que você está trabalhando. Que depois na completa você vai aprender direitinho o passo a passo, mas digo, você já tem ferramenta, sabe? O que eu acho mais simples e mais bonito é simples, entregando, né? E com isso você vai integrando essas informações também. Hoje a Mônica tá falando que usou as rosas azuis em volta de mim na Pocket. Mônica, depois qualquer coisa você pode me perguntar no privado, mas essa técnica essa que você aprendeu não tem a ver com a limpeza em si. Depois, Leandro, você pode, de repente, tipo, também É, passar meu contato sim, para quem tiver dúvida? sim, o contato da Van vai estar lá no link de gravações, do lado do link da palestra do Quinto Chakra, então quem tem qualquer dúvida do Quinto Chakra, tá, ou qualquer coisa de meditação que apareceu, pode entrar em contato com ela, tá? Ou tem interesse na Sim, comunicação, assim, é um tema que é um tema da sua vida, aí conversa com a Van que ela é especialista, né? Eu sempre trago pessoas que estão vibrando chakra aqui, né? Então a Van, como uma andorinha que ela é de animal totem, sim, também reverbera muito essa energia da comunicação. sim. A hashtag é essa, como é que é? Free Fifth Chakra. Liberte o quinto chakra. Chega! Aqui no meu quinto chakra
Mando eu. Aí, uma mistura de terceiro com quinto, que é bom também, entendeu? Deixa eu anotar. Eu falei que eu ia ler Uma Rosa para o Pigarro, Uma Rosa para o Hipotireoidismo e Uma Rosa para... Eu esqueci o outro. Alguém tá aqui, lembra? Calo nas cordas vocais, tá bom. Vamos ver. Aí eu vou colocar a intenção que seja para o grupo de vocês. Sei que é um grupo grande, mas enfim, tem uma energia, ainda mais já estão há várias semanas juntos. E aí eu mando pro Leandro para ele mandar para vocês. Tá bom. Então, a lição de casa é essa, principalmente a questão do desenho. E todo o resto, gente, tipo, dancem, sabe? Se abram, né? A coisa do sapo na garganta, a gente pode estudar CNV, eu gosto muito. Acho muito bonito, assim, e muito eficiente, sabe? Ah, essa aprendizagem, sabe? De parar de apontar o dedo para o outro e começar a poder expressar um pouco o que você está sentindo e qual é a sua necessidade, vai. Digamos que essa é a base da CNV. Mas também tem uma outra coisa que é assim, você vai precisar botar o pé nessa água, né? Então, se você passou a vida inteira, CNV, comunicação não violenta. O livro mais clássico, assim, da comunicação não violenta é esse. Depois o Leandro pode mandar lá também. Chama isso, Comunicação Não Violenta, e é do Marshall Rosenberg, que foi que trouxe esse conhecimento organizado dessa forma, assim, pra gente. É muito legal. Mas no fim das contas é isso, sabe? Você vai precisar se arriscar a fazer de um outro jeito. Vai ter que correr o risco mesmo. Correr o risco de falar não, correr o risco de de colocar essas coisas que estão entaladas na garganta para fora, de preferência na hora, né? Não deixar ficar ali acumulando, tal, e causando doença. Porque é isso, tem técnicas e tem um monte de coisa, mas assim, você vai ter que experimentar quebrar o padrão mesmo e ver o que te traz. E às vezes você vai fazer besteira, ou vai falar uma coisa que você vai falar, ai, nem era isso que eu queria falar, mas tá bom. Sabe, a vida é uma escola. Então, você faz o exercício um dia, depois você talvez precisa repetir o exercício, vai repetindo, vai fazendo exercício várias vezes, e aí, aos pouquinhos, você vai se sentindo mais confortável, com uma permissão de que surge uma nova você. Isso é uma coisa muito importante. Já que estamos aqui mais minutos, então eu vou terminar, depois do meu discurso, que ficou gravado, sobre liberte o seu quinto chakra. Tem uma coisa no autoconhecimento também que acontece, que é o seguinte, você vai liberando, né, vai limpando e vai não sei o quê, e aí vai começando a surgir preparado para dar permissão para essa nova você existir. Por que estou falando entre aspas? Porque não é que ela é uma nova que veio do nada. Nossa, de repente chegou aqui, olha, a nova Vanessa. Não é bem isso. Ela é a nova que estava aqui dentro, entendeu? Tava aqui dentro, assim, escondida, não sei o quê, pipipi e tal. Aí a camada foi saindo, e às vezes você olha para lá e vê que era uma coisa que você não imaginava. Eu vou dar um exemplo muito prático para terminar. Pelo menos essa parte, não sei se o Leandro me dá mais minutos, eu sempre vou arranjar um assunto para falar. Por quê? Porque fui repórter de rádio. Eu fiz Fórmula 1 e futebol na rádio. Então, tem uma coisa que eu posso fazer é falar por horas. Eu descobri que tinha um baita preconceito com essa ideia de nômades. O Leandro nem sabe, porque eu nem falava, eu falava que era super legal, nômades. Mas eu descobri no meu coração que eu tinha um
super preconceito, assim. Eu falava, tipo, ai, gente, eu nômade não, né? Assim, quero uma casa cheia de almofadas, sabe? Uma coisa linda e confortável para a minha vida. E aí, recentemente, começou a me vir assim, Vanessa, todas as suas vontades são nômades, cara. Tipo, você não tem vontade de ficar numa casa com almofadas. Não, não tem. Tipo, não é verdade, assim, não é verdade. E aí eu comecei a falar assim, ai meu Deus, era só o que me faltava, assim, tipo, quer dizer que agora você vai virar nômade? Aí, aí que eu percebi, entendeu? Que eu tinha preconceito, assim, que eu comecei a olhar tudo que eu pensava sobre isso, assim, e falava, nossa. Eu olhava nômade e achava que eram essas pessoas, assim, não era hippie, porque não tem mais hippie, mas era tipo semi-hippies. E que, sabe, tinha um lado meu patricinha, assim, tinha muito preconceito, muito, muito, muito. E aí agora eu tô nesse processo de aceitação. Eu tô, sei lá, na quarta casa, em alguns meses. E assim, não tenho vontade. Sonho da casa própria, não tô tendo. Não tô... Nesse momento não tô tendo. É muito difícil para mim aceitar. Não é fácil. Olha que eu trabalho com isso. Vocês estão aqui me ouvindo e bibibi, bababá. Cara, não é fácil. Porque às vezes eu olho para mim e falo assim, ai, Vanessa, mas você não podia. O que que custava? O que custava você querer comprar uma casa e ficar num lugar? Sim, que nem todo mundo, sabe? Porque chega uma idade que a voz da sociedade ela já tá dentro da sua cabeça, né? Então nem adianta você ficar gastando tempo xingando fora que você precisa. Lida aqui dentro. O que não está aqui não está em lugar nenhum. E tudo que você tem para resolver nessa altura da tua vida já está aqui. Então relaxa que tá tudo aí dentro. Viu? Que prático. Fica tranquilo. As vozes estão todas aí. A voz do presidente na sua cabeça, da mãe, a do professor, tá tudo. É tudo aqui. Não tem gasto com deslocamento, nem gasto de nada. E aí é só você se dar tempo de ouvir essas vozes. E aí, pra vocês entenderem, então, esse tipo de coisa, sabe? Quando vem aquela você que tá aí dentro, às vezes não é o que você queria. Não é o que o seu eu idealizado imaginava para si. Eu queria ser outra coisa. Quando eu descobri que o meu animal totem era uma andorinha, eu fiquei muito triste. Que ela não me ouça. Fiquei muito frustrada. Porque assim, eu falava, gente, podia ser um... Sei lá, não entendo tanto de pássaro assim. Podia ser um lindo pássaro que plana, branco no céu. Vocês já viram uma andorinha voando? Já viram? Já viram? É o caos na Terra. Tipo assim, a andorinha tá indo pra lá, ela tá. Ela tá. Mas como que ela vai pra lá? Ela vai assim? Não. Ela vai assim. Tipo, uhul! Aí encontra um amiguinho, aí larga o amiguinho, aí voa pra, aí vai para trás, aí vai para frente. Andorinha. Ela chega onde ela estava querendo chegar? Chega. O bando inteiro chega. Mas não é o que eu achei que eu era, não. Então, a andorinha, eu agradeço muito a ela, porque ela vem me ajudando nesse processo, assim, de autoaceitação, que faz parte dessa jornada. Que bom, Júlia, que você é uma andorinha. Me apoia. Como a gente sabe desse animal? Angelina Taide. Angelina Taide. Ela consegue ver o animal totem, mas por enquanto é só presencial. Então a Índia tem feito muita coisa online, mas esse do animal totem ainda não sentiu, ela ainda não sentiu, sabe? A energia assim, abrir para fazer online. Ela tá fazendo sonhos, né? Que abriu muita energia, tá indo muito bem. Tá fluindo. Mas do animal totem ainda não. A Luísa, eu já fiz, é babado. Que mais? Não somos todo mundo, podemos morar onde quisermos, onde o vento nos levar. Então, Patrícia é o quê? Sagitariana? Óbvio. Não é o quê? Aquariana? Geminiana? Aí, acertei na terceira, tô dentro. Viu? Júlia. O que nem dizem que todo mundo quer, mas na verdade nem sempre. Geminiana. No xamanismo você encontra, quero ir para Piracanga, já morei em muitos lugares. Tá bom, gente. Agora acho que foi, hein? Sim?
Eu sou virginiana e tô nessa, Paty. Tá bom, mas olha o resto do seu mapa, Daniela. Não é tudo virgem, tá? Ah, existe um grupo da jornada ali, ó. Então tá, pessoal, eu vou indo. Queria agradecer aqui então a Van, o bom humor dela, né? Incrível. Tá incrível, gente. Tô trazendo cada vez, só que eu tô dando muita risada, assim, né? Tem uns que eu choro também, mas essa aqui hoje específica é risada, porque que bom, né? Fico chakra, tem que ir pra esse lugar mesmo. E Gratidão. Muito obrigado. isso, ri libera muito o quinto chakra, ri também. Agradeço muito a sua disponibilidade, aqui as pessoas também estarem aqui. Que incrível. Estou muito feliz. Então é Eu isso, também. gente. Gratidão. Depois os contatos da Van, então, para quem quiser, vai estar lá no, naquele link das gravações. Ou se alguém quiser muito falar com ela e não pode esperar, manda no meu privado que eu mando para você o link do WhatsApp. Sim, eu vou mandar o WhatsApp e vou mandar o Instagram também. Isso, eu coloco lá todos os contatos que as pessoas podem acessar você. E aí depois o livrinho eu mando para vocês do quatro Uhum. compromissos. Talvez dar uma lidinha rápida assim na parte da impecabilidade da palavra, que tem muito a ver com esse chakra, pode ajudar, né? Algumas páginas. Ele é bem curtinho. É isso, gente. Então agradeço. Não vai ter reiki hoje, por conta da internet, que eu acho que está instável, vai e volta. Aí a musiquinha depende da música. Mas eu já mandei link para vocês. Vou estar aqui enviando reiki, porque eu continuo, né? A corrente. E é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Muitos beijos, muitos, muitos beijos. A gente se vê em breve. Amém. Bom descanso.